Deixa eu tirar uma dúvida, então, assim. Sim. Aí já vou entrar num tema que talvez seja polêmico aqui, de cotas raciais. Porque quando a senhora fala assim, quando enxerga, gera um preconceito, alguma coisa assim, né? Aí, quando a gente olha, como a senhora falou, né? Grande parte da população é negra, só que se a gente olhar, talvez, quem está em altos cargos, nos cargos mais comuns, né? Médico, juiz, esses cargos que têm relevância, né? Assim, mais notoriedade. Tem mais notoriedade porque as pessoas deram mais notoriedade sem a necessidade, não, né? que tem um poder aquisitivo maior. Pronto. Sim. Né? Vou numa escola particular, eu vou num restaurante mais caro, a gente percebe, isso é notório, que tem menos negros do que brancos. É fato. Quando a gente fala de cotas raciais, qual é a percepção da senhora? Porque eu vejo, tem negros que falam que não quero porque eu não sou diferente. Tem gente que fala, não, cara, tem que ter. Porque se eu tiver mais juízes negros, vai ser comum o cara olhar, um juiz negro, o que tem? Tem um monte. Se eu tiver médico negro, o que tem? Né? Não tem problema. Talvez nessa cidade, se tivesse todos os médicos negros, ou o cara ia gostar de negro, ele ia morrer. Né? Na cidade que a senhora foi lá. Assim, se os dois casalzinhos... A gente fala, é São Roque. É São Roque mesmo. Não, eu não me lembrava. Então, se em São Roque tivesse só médico negro, ou o cara ia se tratar com negro, ou ele ia morrer. Né? Então, assim, o que a senhora acha sobre esse tema? É importante, não é? Eu queria a sua percepção pessoal sobre isso, assim. Então, eu vou dar duas opiniões para vocês entender o tanto que é contraditório, o tanto que é doído, olha o tanto que é sofrido esse tema de cotas. Quando eu fui me inscrever para entrar na faculdade, eu não quis me colocar em cotas. Eu tinha um pensamento antes de entrar na faculdade. Eu falei, Deus me livre, todo mundo vai me olhar de olho torto, eu não vou mexer com colocar nada de cotas, não. Só que hoje eu tenho um outro pensamento, justamente pelo que você falou. Se as pessoas têm o direito à cota, se ela tem o direito, primeiro, se ela tem o direito, isso foi conquistado. Foi uma luta muito grande para que acontecesse essa conquista, né? Então, foi um direito conquistado de muitas pessoas para que tivesse as cotas. E a outra questão é o que você falou, é ter a oportunidade de ter mais negros em vários segmentos. E quando você entra numa faculdade, pública principalmente, é diferente. Porque a maioria das universidades públicas, por que elas têm mais branco? Porque eles têm tempo de estudar. Só de estudar, eles tem não acesso ao trabalham estudo durante muito mais o dia. fácil, né? Caindo aqui. Eles Eles não trabalham durante o dia, eles ficam por conta de estudar. Agora, o negro, não. Ajuda ela aqui só. Gente, aqui. vem me ajudar aqui. Pode ajudar eu aqui. Eu falei que ia descer, ó. Eles têm mais acesso, né? Eles têm mais acesso. Porque consegue pagar um cursinho, consegue Sim. ficar o dia... Agora, imagina um negro, uma negra. Um negro, uma negra. Trabalha o dia inteiro, sai de casa, um exemplo, 6 horas da manhã. Eu vou falar por mim, um exemplo por mim. Eu trabalhava o dia todo, aí chegava na faculdade, assistia às aulas e tal, aí o professor passa aquele mundão de trabalho para você fazer. Aí eu reclamava, né? Nossa, mas que hora que eu vou fazer esse tanto de trabalho para entregar daqui 2 dias? O que você faz da meia-noite às 6? Mas eu já escutei isso também. Demais, não é? O que você faz da meia-noite às 6? Então, você tem tempo de fazer. Então, teve muitos final de semana, eu ficando em casa para estudar, porque eu tinha um objetivo e tal. Agora, quando você um negro entra numa universidade pública, que ele não tem que pagar, porque aí ele não tem tanto esforço, porque quando ele não está numa faculdade pública, ele tem que trabalhar para ele ter o dinheiro para pagar aquela faculdade particular. Então, ele vai trabalhar o quê? 3, 4, 5 vezes mais do que ele estando na pública. E a chance dele ser um dos melhores na pública... É muito difícil. É muito difícil. Só que, com certeza, a maioria das notas, porque a minha era a nota máxima.
você tem a nota máxima. Por quê? Você quer vencer aquilo, você quer ser alguém na vida, você não quer ficar só na lamúria, lamentando. Isso é sabe? importante, né? Eu também acho. É né? muito importante. Então, hoje eu sou a favor das cotas, te respondendo. Mas eu já fui contra. Eu mas já hoje conversei. Eu sou a favor. Não é que eu sou contra, eu não sou contra as cotas. Eu tenho uma visão um pouco. Eu acho que a gente tinha que abrir mais esse leque das cotas. Eu acho que a gente poderia implementar cotas sociais, de nível de econômicos, eu estou dizendo. Porque assim como tem, você falou assim, o negro trabalha mais, a gente tem uma classe pobre também, que não se caracteriza como um negro 100%, que é um cara mais pardo, mestiço. A gente tem que abrir aquilo ali também, porque o cara também não tem acesso, assim como um negro periférico também não tem acesso. Mas na hora que esse branco aí social que você está falando vai numa empresa junto com o negro para pedir um emprego, ele dá para esse branco pobre, mas não dá para o negro. Essa é a diferença. É uma coisa que eu não Essa é a tinha diferença do porquê que a gente sempre lutou pelas cotas, sabe, essas cotas. É por isso a diferença. Para você ter uma ideia, por pesquisas, quando ele falou agora há pouco em relação ao trabalho, por exemplo, da mulher negra. A mulher negra, ela ganha menos do que a mulher branca e menos do que o homem negro. Sabe? Então, você pode ter a mesma profissão, mas você ganha menos. A mulher negra está no último patamar. Entendi. E Faninho, tem... Hoje, Thiago... Apresenta, é o Faninho que está falando agora, né? O Faninho está falando. Hoje, nas universidades, tem as classificações também das cotas que são sociais. Então, se você vai numa universidade pública hoje, pelo menos nos últimos editais da UF, também tinha as cotas sociais, assim como as raciais. Para pessoas que fizeram escola pública, no caso. Seria isso. Escola pública, aí depende da renda, aí você tem que comprovar a renda, tem que preencher algumas documentações lá, então essa cota social existe. E comprovar não renda, né? Não renda, né? A ausência da renda. Então, quando a Yara fala sobre essa questão do mercado de trabalho, é uma reparação realmente que existe muitos casos de pretos formados que, quando vai para o mercado do trabalho, encontra essa dificuldade de emprego, porque aí vai lidar com uma questão do tom de pele, não pelo potencial que ela tem de trabalho ou até mesmo de formação. Então, vocês acham que a gente devia ampliar isso até para o mercado de trabalho? Por exemplo, em vez de existir cotas somente na universidade, existem cotas, assim como tem cota para deficientes, tem outras cotas que a empresa, né? A empresa tem que cumprir. Magazine Luiza fez isso. Fez? Ganhou até um prêmio, acho que o ano passado, por isso, né? Esqueci o nome da dona lá. Que o pessoal Luísa Trajano. O pessoal gosta muito dela. Ela fez um processo seletivo só para negros o ano passado. Causou repercussão, claro, mas ela falou, não, oportunidade para esse momento é para negros. Para branco eu já tive a minha vida inteira. Isso é considerado consciência, né? Uma consciência social. Conscientização racial, social, né? Então, tem que haver essa reparação, sabe? De cotas mesmo. Isso não é dar esmola para ninguém. Dar oportunidade para as pessoas, de mostrar aquilo que o Fanner falou, que ela tem competência, capacidade para exercer qualquer coisa.